Hoje a gente vai ter uma pausa aí no estudo que o pastor Sandro está dando, né, sobre o panorama do Antigo Testamento, e vamos abordar sobre um assunto muito importante para a vida de todo cristão, para a vida de todo filho de Deus, que é a importância da obediência a Deus. Nós vamos ver hoje, né, a importância da obediência a Deus, vamos ver alguns exemplos de consequências da obediência e consequências também da desobediência a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está falando de Jesus, que Jesus, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Sendo obediente uma fase da vida? Não, sendo obediente até a morte. Queridos, a obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. E Jesus, na nossa caminhada aqui na Terra, ele nos chama a ter uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai. E o que é obediência? Obediência é abrir mão da nossa própria vontade, da vontade pessoal, para fazer a vontade de Deus em nossa vida. É viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E claro, né, que para que isso aconteça, querido, é necessário nós conhecermos ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Essa é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Essa é a chave, esse é o gatilho que está faltando na gente, na igreja hoje, sabe? Muitos querem obedecer quando têm certeza de tudo. E a obediência não é isso. Muitos querem os direitos de servir a Deus, de ser filho de Deus, mas muitos não querem os deveres. E os deveres, podemos dizer que é obediência. A obediência é renúncia, é não fazer mais aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha, mas aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus se revela na sua palavra, como nós sempre falamos, né? Vamos abrir lá em Salmos 37, versículo 5. Se alguém achou, quiser ler, fica à vontade. Entrega o Então, teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. então no Salmos 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia em quem? No Senhor. E o mais ele fará. Isso é uma chave para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Então, nós vimos o que é obediência. E quais são os benefícios da obediência? Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o quê? O nosso amor ao Senhor. Amor ao Senhor. A nossa obediência não deve ser obrigada, a nossa obediência não deve ser imposta, a nossa obediência deve ser por amor ao Senhor. A nossa obediência não deve ser por medo do inferno, a nossa obediência não deve ser porque o pastor vai falar, o irmão vai falar, não. A nossa obediência deve ser por amor ao Senhor. Por quê? Em resposta ao amor dele. Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores, como diz lá em 1 João 4,19. Então, no entanto, o que a obediência faz? A obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. E são vários benefícios, são várias consequências. Vida longa, ser bem-sucedido. Tá? E quando a gente fala de ser bem-sucedido, querido, não é uma pessoa rica, tá? Pessoa com muito dinheiro. Não se trata de dinheiro, moeda, tá? E quais são mais alguns benefícios da obediência? Lá em Mateus 7, 24, fala que a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes.
A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Mateus 7:24 nos dá o respaldo para essa frase. Mateus 7:24. Vou ler bastante os versículos, vou ler a Bíblia. Mateus, Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento, 7:24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, nos faz de nós pessoas prudentes e fortes. O que a obediência faz também? Qual é a outra consequência da obediência? A obediência a Deus deixa um legado. Lá em Romanos 6, no Novo Testamento também, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então, a obediência traz um legado, a obediência marca, a obediência te traz um reconhecimento diante dos homens. Outra consequência da obediência, a obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Vamos voltar lá no texto que nós começamos, Filipenses 2, só que nos versículos a seguir. Nos versículos 12 a 15, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo aqui está falando com a igreja, né? E aqui ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, como sempre o povo obedecia a Deus na frente dele, ele estava encorajando o povo a continuar a ser obediente na ausência de Paulo também. Assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, fazendo todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Parece que Paulo está falando da gente aqui hoje, né? No meio de uma sociedade corrompida. Mas, naquela época, o pecado sempre existiu. Pecado é pecado e sempre existiu. E aqui Paulo nos encoraja a nós vivermos uma vida diante de Deus, incorruptível, porque Deus é o que é diante de Deus, como filho de Deus, é diante de Deus. Se nós tivermos essa percepção, queridos, que a presença de Deus está conosco em todo momento, a nossa vida vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. E nós vamos obedecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Outra consequência da obediência a Deus é que nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Nós vamos olhar lá em Gênesis 22, 18, fala sobre isso. Gênesis, Antigo Testamento, é o primeiro livro do Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, né? Começando do iniciozinho, é o primeiro. 22, versículo 18. Diz assim a palavra: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Qual é a outra consequência da obediência? A obediência traz bênção para a nossa vida. Olha o Deuteronômio
É o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio 11, versículos 13 e 14. Diz assim: guarda-te que não ofereçais os teus holocaustos em todo lugar que vireis, mas no lugar que o Senhor escolher. 11, 13 e 14. Diz assim: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Então, a obediência, ela traz também a bênção de Deus, a provisão de Deus, a boa mão de Deus. Mas a nossa motivação em obedecer ao Senhor é o nosso amor por Ele. O resto é consequência. O resto é resto. Se nós o amarmos de todo o nosso coração como resposta, porque Ele nos amou primeiro, nós vamos ter as consequências da obediência. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Assim como temos consequências boas por obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, infelizmente também temos consequências, temos também as consequências da desobediência a Deus. E dos casos aí mais claros, assim, um dos casos mais claros da Bíblia, onde tudo começou, onde entrou o pecado da desobediência, foi aonde? Foi aonde? Foi no Éden, né? No paraíso do Éden, com o primeiro casal, Adão e Eva. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceu a Deus. Diz lá em Gênesis 3, nos versículos 1 ao 3, mostra o que aconteceu e que, se nós percebermos, quando nós lemos essa passagem, nós vemos que a desobediência não agrada a Deus. Deus não se agrada com a desobediência. A desobediência é algo muito sério, a desobediência é pecado. E Eva e Adão, eles ouviram a voz da serpente, em vez de ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente julga, né? Fala, aponta para Adão e Eva. E quantas vezes nós que estamos aí na nova aliança, que experimentamos aí o sacrifício de Jesus, nós, muitas das vezes, escutamos tantas palavras, escutamos tantas vozes, e não escutamos e não obedecemos a voz de Deus, não obedecemos a palavra do Senhor, como Adão e Eva fez, ouviu a serpente, em vez de ouvir a Deus. E, infelizmente, como consequência da desobediência, houve aí a pior das consequências da desobediência a Deus, que é como que eu posso dizer? Foi quebrada a aliança que Deus tinha com o homem. Ali, quando o homem desobedeceu a Deus, o homem perdeu a oportunidade de ter comunhão com Deus, de ter aliança com Deus. Ali foi quebrado a intimidade com Deus. Aí foi aonde entrou a vergonha, entrou o medo. E eu acho que é uma das piores consequências da desobediência. É a separação do homem de Deus. E não só essa consequência, tem outras. A Bíblia nos mostra as outras consequências devido à desobediência. Vamos ver mais alguns exemplos aí. Não vou ler todas as referências não, tá, irmãos? Que são muitas, mas
Os irmãos anotam aí, por favor, depois leiam na Bíblia, conferem. Lá em 1 Samuel 16:14, Deus rejeitou a Saul depois de Saul desobedecê-lo. Saul desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou por causa da sua desobediência. Lá também em 2 Tessalonicenses, vamos ler no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, quem achar primeiro pode estar lendo, capítulo 3, versículo 14. E depois, 2 Tessalonicenses 1:8. Quem achar aí, vamos ver. Paulo, a recomendação de Paulo quanto aos que não obedecem. 2 Tessalonicenses 3:14. Novo Testamento. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com ele para que se envergonhe. Olha só, que sério, né? Então, se camarada se diz irmão, mas se ele não obedece a palavra do Senhor, é o que Paulo fala, é o que Paulo orienta. Na desobediência também, diz lá em 2 Tessalonicenses 1:8, que haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 1:8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, né, haverá castigo, porque quem não obedece o Evangelho. Então, não é nós, crentes, que inventamos o Evangelho. O Evangelho foi Deus que fez, foi Deus que criou esse plano de salvação para salvar a humanidade. Então, aquele que não crê, aquele que não obedeceu ao Evangelho de Jesus Cristo, haverá castigo para ele. Lá em 1 Reis 20:36, fala do profeta que não obedeceu e foi ferido por um leão. Lá em Deuteronômio 8:20, também fala que Israel foi destruído porque não obedeceu a Deus. E Jonas, como nosso pastor tem aí destrinchado positivamente o estudo de Jonas, lá em Jonas 1, dos versículos 3 ao 4, fala do preço da desobediência. O preço que Jonas pagou pela desobediência. Esses foram alguns exemplos da consequência da desobediência. Mas agora também a gente vai ver alguns exemplos de obediência, né? De pessoas que foram obedientes puramente ao Senhor. O Senhor disse, eles creram e acabou. O primeiro exemplo aí de obediência foi de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Gênesis 6:22. 6:22. Né? Fez exatamente, tintim por tintim, do que Deus disse para ele, como seria a arca, como ele deveria agir. Noé não questionou, Noé não ficou pensando isso ou aquilo, não. Deus disse, eu creio, acabou, vou obedecer. Abraão, também um exemplo de obediência. Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, versículo 17 e 18. Mais um exemplo de obediência. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17.
Olha a convicção de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Olha só, eles obedeceram ao Senhor, eles conheciam o Deus que eles serviam, o Deus que eles cultuavam, porque para eles não importava ser jogado ou não, o que importava era estar com o Senhor, era obedecer ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, na nossa fé. Que Deus nos dê essa fé de Sadraque e Abednego. Que Deus nos dê essa confiança. Realmente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles cumpriram Salmo 37:5. Eles entregaram o caminho deles ao Senhor. Eles confiavam no Senhor. E o Senhor o mais fez por eles. Outro exemplo de obediência foi Pedro. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, segundo as Reis 18:6. Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Quantas vezes nós, em momentos difíceis, em vez de se apegar ao Senhor, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. Em vez de a gente continuar a segui-lo, muitas das vezes nós questionamos e duvidamos e queremos abandonar o Senhor, como se abandonar o Senhor fosse resolver algum problema nosso. Pelo contrário, viver pela nossa carne, viver pela nossa vontade, nós vamos arrumar muito mais problemas, porque no Senhor está a esperança, no Senhor está a solução, e no Senhor, na sua presença, é que nós temos paz, fartura de alegria, e a melhor coisa é estar na presença do Senhor. E Ezequias entendeu isso. Paulo, outro exemplo de obediência. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 29. Outro exemplo de obediência, Josué. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14:9. Outro exemplo de obediência, Davi. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. 1 Reis 15:5. Então, a Bíblia que fala, né, do deslize de Davi, do pecado de Davi, mas diz que depois, né, Davi se arrependeu e Davi viveu para obedecer ao Senhor todos os dias da sua vida. Não era de vez em quando, era todos os dias da sua vida. Outro exemplo de obediência foi o da Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1, versículo 38. Que palavra de fé de Maria. Que palavra de entrega de Maria. Que coisa linda. Maria conhecia o Deus que ela servia. Maria confiava no Deus que ela adorava. Maria conhecia o Deus que ela servia. E ela confiava nele. Ela falou: aconteça comigo conforme a tua palavra, porque eu sou tua serva. Eu não tenho querer. Maria entendeu que ela não tinha mais querer. O querer dela era o querer do Senhor. Maria obedeceu ao Senhor, porque a obediência é isso, é o que nós vimos lá no início. É nós não mais fazermos a nossa vontade, e sim fazer a vontade do nosso Pai do céu. E o 10º exemplo da noite, a gente poderia dar muitos exemplos de obediência na Bíblia,
mas vamos fechar aqui com chave de ouro Jesus, o próprio Filho de Deus. Vamos voltar no versículo que nós começamos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Então, queridos, o que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Alguém já ouviu uma musiquinha que tem infantil, mas é uma música muito profunda. Obedecer a Deus é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Quando terminar aqui, eu vou colocar lá no grupo da igreja para vocês estarem ouvindo. É um conteúdo muito profundo essa música, por mais que tenha uma pegada infantil. A letra dela é bíblica e é muito profunda. Então, obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Amo, Senhor, te amo, Senhor. Mas se eu não obedeço, é só blá, blá, blá. É só palavras. E o amor não é sentimento. Sentir, ai, estou sentindo. Não, Deus não te chama. Não me chama para sentir. Deus nos chama para obedecer. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Aleluia! Vamos repetir esse versículo? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos é para saber de cor? Amém. Mas é só para saber de cor? Não. Quem lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia, queridos. Amar ao Senhor é obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecer. Amém? Que o Senhor possa, nesta noite, trabalhar em nossos corações, gerar em nós corações ensináveis, gerar em nós corações obedientes, que a cada dia mais o nosso coração esteja aos pés da cruz, para que saia todo engano do nosso coração e que Deus venha reinar no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, que nós possamos a cada dia conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E quanto mais nós o conhecemos, nós vamos entregar o nosso caminho a Ele, nós vamos confiar a nossa vida a Ele, nós não vamos vacilar, nós vamos prosseguir a cada dia, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Oremos. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, viemos nos humilhar, Pai, diante de Ti, Senhor, e te pedir que o Senhor venha sondar, Deus amado, os nossos corações, Pai. Sonda os nossos corações, Pai querido. Purifica o nosso coração, Pai. Dai-nos um coração ensinável, Pai. Dai-nos um coração puro. Dai-nos um coração segundo ao Teu, Pai. Senhor, esconde-nos debaixo das Tuas asas, ó Altíssimo. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Pai, nos refugiarmos em Ti, Deus. Nos escondermos em Ti, Pai. Porque o que nós precisamos, mais e mais, é a Tua presença, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar mais e mais, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos, fortalece-nos a Te obedecer mais e mais, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Que a gente não venha questionar a tua palavra, mas que a gente venha obedecer, que a gente venha obedecer mais a ti, Pai, do que a homem, Senhor Deus. Que a gente possa, Senhor Deus, seguir os exemplos dos nossos irmãos, como Noé, como Abraão, como Davi, como teu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Mestre maior, que é o teu Filho. Que possamos obedecer, Pai, de todo o nosso coração. E que a nossa motivação na obediência seja porque amamos o Senhor, Pai. Ajuda-nos a te amar mais e mais, Senhor. Queremos te amar mais e mais, Senhor. E, por consequência, vamos te obedecer mais e mais, Pai. Ajuda-nos a te obedecer, Pai. Ajuda-nos a andar segundo a tua vontade. Que possamos viver, que não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Gera em nós, Senhor, um coração perdoador, Pai. Gera em nós, ó Deus, um coração amoroso, Pai. Gera em nós, Pai, um coração ensinável, Pai. Dai-nos um coração obediente para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ministra sobre cada um de nós, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te obedecer. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra. E nos ajuda a te amar, hoje e sempre, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus.